Boa tarde a todos. A Secretaria de Identificação de Quórum, positivo. Dando início à reunião da convocação 02/2019 do nosso COSUP e FMS para a 16ª reunião extraordinária. Dada as condições de abertura, entramos ao item 2 do expediente. Estará sendo feita a tomada das assinaturas. As justificativas de ausência. Nós temos na suplência justificada do senhor Ayrton José Vignoli, período de férias, Ana Catarina com licença médica, Aurora Real em viagem, Gustavo Ojeda com demanda de trabalho, Jaquel Prado, demanda de trabalho. Na suplência justificada da ausência de William de Paula e também de Jerônimo da Silva, com a representação do MEC. José Eduardo Oliveira em viagem, a Lucimara Chiaro na suplência de representação em Brapa, também com a atividade de trabalho, e justificado Maria Neuza Pereira, a incompatibilidade da agenda. Nilson Silva, período de férias. O Ronei Mamed, com atividade de trabalho agendada. Sandro Santos, em capacitação pelo IFMS. E Vinícius Vieira, com justificativa de saúde. Passando à aprovação de atas da 27ª reunião ordinária e 31ª reunião ordinária, encaminhada aos conselheiros. Em apreciação, em aprovação, aqueles que são favoráveis permanecem como estão, contrários, abstenções, aprovada. Informes da presidência. Assinatura online das atas, portanto, da 27ª e da 31ª. A 27ª, corrigindo, a 27ª reunião é física e a 31ª já na condição via swap. Apresento um item de aprovação e alteração da pauta, solicitando a inclusão de um processo de número 4967-2019-63, que é a resolução número 3, de 15 de março de 2019, aprovada ad referendo, com alterações do projeto pedagógico do curso de agronomia. Esta solicitação de inserção na pauta se deve justamente à aprovação devido nós termos a avaliação do curso de agronomia que aconteceu em Nova Andradina, quando, inclusive, já dentro do seu período, nós tivemos a avaliação, inclusive já com resultado 4. Então, dessa forma, eu peço que apresente o edital só. Então, o agendamento da avaliação de reconhecimento de curso é a necessidade de reestruturação do PPC. A questão pontual foi referente ao acervo virtual, possa atender 100% da bibliografia indicada no projeto pedagógico do curso à época. E otimização do desenvolvimento da matriz curricular. O pedido é referente à inserção em pauta. Em apreciação? Pois não? Este é exclusivamente do curso de Nova Andradina. Só a Secretaria confirma Nova Andradina, correto? É que o anterior de Ponta Porã já tinha sido processado, correto? Então, o curso de Nova Andradina. Em apreciação, em aprovação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções, aprovado em sessão em pauta. Voltando agora na sequência os informes da presidência.
Nós tivemos, referente a março e abril, as etapas de comemoração dos 10 anos nos campos Naviraí, Três Lagoas, Coxim, Campo Grande, Ponta Porã e Dourados. Etapas onde atendimento tanto do comemorativo, a homenagem aos nossos servidores e à nossa comunidade. Próximo. Tivemos as formaturas no campus Campo Grande, Naviraí, Nova Andradina e Coxim. Da mesma forma, a grande satisfação e orgulho de entregas à nossa sociedade de técnicos tecnólogos. Próximo. Nós temos o registro, no último dia 5 de abril, a caminhada, a continuidade, baseado lá em 2018 com o termo de doação da área aonde complementar da Fazenda Escola do campus Naviraí, aonde passamos a uma etapa de desapropriação à área de 43 hectares para a complementação já dos 7 hectares existentes, aí com um registro por parte do poder municipal e poder privado no valor de 1.390.000. E a próxima etapa, que agora é a formalização legal da nossa Câmara de Naviraí, que é a doação ao IFMS, completando os 50 hectares para o trabalho de adequação do nosso campus Naviraí. Próximo. Nós também estivemos junto à Prefeitura de Nova Andradina, na presença do prefeito Gilberto Garcia, com o objetivo justamente da continuidade do trabalho em relação à sede urbana do campus Nova Andradina, onde é uma cooperação entre Prefeitura, Universidade Federal e o nosso município, para que a gente tenha com o campus dessas instituições, a gente possa ter a ampliação já do termo de cooperação de uso para as instalações que inclusive são adjacentes a um termo de doação de 3,4 hectares por parte da Universidade Federal ao Instituto Federal. Próximo. Nós temos uma ação base 2018 relevante na parte de cooperação técnica com a Marinha, na representação do nosso campus Corumbá, do Exército Brasileiro em basicamente todos os nossos campi, e agora avançamos juntamente uma parceria por meio do nosso campus Campo Grande com a Força Aérea. A ALA 5 é o desenvolvimento a exemplo do que tem o Exército com o Batalhão de Aviação Aérea, o fortalecimento das ações de cooperação, inclusive, principalmente, estágio em unidades militares, tem dado excelentes resultados aos nossos estudantes. Próximo. Tivemos, na data de 23, juntamente ao diretor de desenvolvimento da rede federal, onde teve uma visita junto ao CONIF, em março, aqui em Campo Grande, o diretor Rodrigo, onde nós, já por demanda da própria CETEC, apresentamos as prioridades de obra 2019. Próximo. Está acesso a todos os conselheiros, posteriormente a uma identificação mais clara, talvez de leitura, mas a planilha de prioridades de investimento de infraestrutura, ela foi dimensionada sobre 3 anos, 19, 20 e 21, para fins de continuidade das ações que possam ser empenhadas em 2019, caminhando para 2020 com maior intensidade e 2021, dando uma sequência dos trabalhos desempenhados até 2018. Próximo. Fazemos um convite e registramos os jogos do Instituto acontecendo no campus Três Lagoas, onde teremos a cerimônia de abertura no dia 30. Está envolvendo mais de 300 estudantes. Temos aí um investimento de custeio na ordem de R$100 mil, da mesma forma outros R$100 mil em auxílios viagem e apoio de R$30 mil em logística e transporte. Esse período acontecerá esses jogos de 30 a 3 de maio. Próximo. Dessa forma, encerro os registros e informes da presidência.
No item 3, a ordem do dia, inserido a apresentação e homologação de resoluções publicadas ad referendo. O processo, por gentileza, novamente. Processo número 233-347-004967-2019-63 da resolução número 3, de 15 de março de 2019, aprova ad referendo as alterações do projeto pedagógico do curso de agronomia, motivação às necessidades de atualização PPC, agendamento de avaliação. Então, dessa forma, conforme pedido em sessão, coloco em apreciação. Em aprovação, homologação. Aqueles que são favoráveis permanecem como estão. Contrários, abstenções. Aprovado. Ao item 2, apresentação, discussão e votação do processo 2.1, processo 0139-60-2018-51, relatório de gestão 2018. Temos na relatoria conselheiro Marco Naka. Com o senhor, conselheiro. Boa tarde a todos. Abrir o relato. Eu vou apontar alguns pontos, né, do histórico do processo, né, que eu acho que é importante a gente relatar, até por conta do formato do nosso relatório de gestão, né, que ficou bem alterado, né? Tem aqui uma versão impressa, né, até para poder acompanhar aqui o processo da relatoria. E o que se destaca, né, no meio aqui do histórico do processo, dia 27 de novembro de 2018, a revogação da portaria para a emissão de uma nova portaria por conta, né, de atendimentos às recomendações do TCU, numa reunião que foi feita logo após a emissão da primeira portaria, né? Ou seja, a partir dessa reunião que se teve, então, essas orientações, né, desse novo formato, né, do relatório de gestão de maneira integrada. E esse relatório, assim, ao meu ver, né, pelo menos assim, da minha opinião de leitura, ele ficou bem mais fluido, né, do que os relatórios anteriores. Eu tive assim, uma grande facilidade de leitura, né, mas obviamente por ser um relatório grande, 133 páginas, eu tenho uma série de observações, né, para discussão, sugestões, modificações e análise aqui perante o Conselho, né, durante a leitura que eu fiz. Outro ponto importante, né, como é um novo modelo de relatório, né, que inclusive foi proposto pelo TCU, esse relatório, antes de chegar, né, para esse Conselho para apreciação, ele também passou pela auditoria interna para avaliação se todas as peças, né, se todos os itens, né, que são exigidos, né, pelo TCU estavam ou não dentro deste relatório, né, de gestão. Então, eles estão, né, dentro desse relatório de gestão, conforme o parecer favorável da auditoria para encaminhamento de apreciação junto a este Conselho Superior. E aí chegamos, então, para a avaliação, né, para a apreciação desse relatório de gestão nesse momento. Da análise, creio que é importante a gente colocar, né, o texto que diz o seguinte: trata-se da análise do processo sobre relatório de gestão 2018, proposto pela PRODI, a fim de atender uma obrigatoriedade legal, instrução normativa TCU 63/2010, decisão normativa TCU 134 de 4 de dezembro de 2013, e oferecer transparência aos atos de gestão no período de 2018. Tá? Então, me permite, conselheiro, e a todos os conselheiros, a fazer o registro de forma autorizada a presença de segmentos da estrutura do nosso Instituto, pró-reitorias e diretoria sistêmica, para que, em qualquer eventualidade, em apoio ao senhor relator e, consequentemente, a eventuais entendimentos conselheiros, se faz presente representações das equipes que trabalharam mais tecnicamente a esse relatório. Obrigado. Ok. Bom, então, dando continuidade, né, das sugestões de alterações, item 4, eu fiz uma divisão de acordo com os capítulos do relatório, né? Então, nós temos uma introdução,
Depois temos a parte de visão organizacional e ambiente externo e por aí vai. Então, no meu relato eu dividi por esses itens, né, até para facilitar a minha análise, e também coloquei entre colchetes aqui, né, qual que seria o teor dessas alterações, seja por sugestão, verificação e por aí vai, até para a gente otimizar o relato, ok? Mas, de antemão, né, o primeiro item que eu coloco é um item geral, que é a necessidade de uma revisão de linguagem, concordância gramática e da formatação, tanto textual como dos quadros, tabelas e figuras, visto que se tem, por exemplo, o uso da palavra campo sem itálico. Tá? Esse é só um exemplo que eu coloco, né? Então eu peço, né, que após a prestação desse conselho, né, que o texto ele passe por uma revisão nesse sentido. E alterar também os termos figura a seguir, que aparece em alguns momentos do relatório, utilizando figura número tal, né? Porque você corre o risco da figura ir para outra página, né? E fica estranho. Então, essa é uma sugestão também geral, né, para ser revista dentro do documento. E também verificar a ordem e numeração das figuras, tabelas e quadros, né, que eu percebi em alguns momentos algum quadro fora de ordem da numeração. Então, pode ser que tenha mais outros, né? Mas até para a gente otimizar o nosso trabalho, eu não fui mencionando todos aqui. Apontei alguns assim nas minhas anotações, mas de maneira geral eu pediria então que fosse feita essa revisão. Bom, no item mensagem dos dirigentes, né, tem uma sugestão na página 4, coluna central, na última frase do 4º parágrafo, verificar se o correto não seria o cumprimento na elaboração do plano, visto que o plano só será cumprido em 2023, né? Qual que é a questão, né? Se eu puder abrir aqui... Só para subir aqui para a gente acompanhar, acho que está no LinkedIn, né? Não, é para baixo, espera aí. Não, ao contrário. Subir para o outro lado. Está na página 1. Não, ainda está mais um pouco para cima, que é mensagem dos dirigentes. Mensagem dos dirigentes, é o primeiro item. Na página 4 está assim, né? A construção participativa do PDI 2019-23. Aí no final está: o cumprimento do plano reforça a perspectiva do fortalecimento da participação social na construção institucional, né? A minha sugestão é que se mude, por exemplo, o verbo, em vez de reforça, reforçará. Porque o PDI não foi cumprido ainda, ele vai ser cumprido esse plano, que é 2019-23, né? É que dá a entender que se cumpriu, mas não cumpriu, então reforçará. Tá? Então é uma sugestão minha aqui, né, de alteração. Senhor presidente, eu só queria... Só por uma questão de metodologia do avanço dos trabalhos, se algum conselheiro tiver algum complemento ao item que estiver tendo a manifestação do senhor relator, não estiver de acordo com alguma observação, já se manifesta para que a gente, à medida que vai encerrando item a item, atendendo já o de acordo do nosso conselho. Ok? Ok. Aí uma outra verificação, né, ainda nesse primeiro parágrafo da página 4, a gente tem, né, tem a menção de 197 cursos, está bem no comecinho aqui, é uma verificação de dados, né? Por que eu digo isso, né? Porque quando a gente acessa a plataforma Nilo Peçanha, ele está usando 207 cursos, né, que é a base de dados. Eu fui fazer uma verificação, né, juntamente com a Proen, inclusive para ver o que está acontecendo, e o que acontece, né, é que o relatório ele foi construído com dados da Nilo Peçanha de 1º de abril. Né, dia da mentira, tá, pessoal? 1º de abril de 2019 foi extraído. Só que no dia que eu fui fazer a revisão, dia 20 de abril, os dados mudaram. Então houve uma atualização, né, nesse ínterim, né, que gerou essa discordância aqui. Então a minha sugestão é que a gente atualize, né, para os dados que estão hoje, dentro da PNP, e que no nosso relatório, em algum momento, a gente mencione que os dados foram usados no dia tal. Porque eu fiquei um pouco inseguro agora, né, com essa mudança. Nós tínhamos uma informação oficial que tinha sido mudado dia 15 de março, alguma coisa assim. Mas essa mudança de 1º de abril para hoje, 20 de abril, eu acho que não houve uma comunicação oficial. Né, e não é só nesse ponto, mas outros pontos que eu vou apontar também que houve essa alteração. Ok? Sim. Isso, são os dados de 2018, né? A gente reparou agora no sábado, quando fiz a verificação, não está batendo porque foi feita uma alteração, que tinha um espelho utilizado, né, um print screen das telas, né, do dia 1º de abril, quando foi montado o relatório de gestão, e está diferente. Então, houve uma mudança na plataforma mesmo, tá? Ok? Agora, avançando para o capítulo 1, visão organizacional e ambiente externo,
Novamente, a questão da PNP, tá? Minha primeira sugestão, conforme PNP e dados em outras partes do relatório de gestão, sugere-se alteração de mais de 9.000 para mais de 12.000 matrículas. Porque no nosso texto se fala de mais de 9.000, mas a PNP atualizada está dando mais de 12.000. A PNP de 1º de abril dá um pouco mais de 9.000. Então houve um erro ali de 3.000 estudantes na atualização, foi para 12.000 e pouco. Então atualiza-se, né, novamente pelo mesmo sentido, que está na página 9, terceira coluna. Ok? Uma outra verificação, né, que eu percebi na figura da página 16, que tem a figura do PDCA, sobre estratégia, se é sim ou não, tá? Eu percebi que está trocado nessa figura, ou seja, quando a estratégia está ok, quando ele fala sim, ele está indo para reformular a estratégia, quando deveria ser um não. Então é só uma inversão de sim e não, tá? Que é a minha sugestão aqui, né? A verificação. Na minha opinião, acho que está invertido. Tá? Na questão do desenho, a formatação do desenho. Da formatação. Okay. Tá? Então, eu coloco verificação, pessoal, porque assim, eu verifiquei que eu acho que deve estar errado. Então eu peço para que o setor verifique, né, e faça a correção. Se estiver correto, mantenha-se do jeito que está, né? Mas se estiver equivocado, que se faça então a alteração. Ok? Aí no capítulo 2, Planejamento, Estratégia e Governança, página 18, segundo parágrafo, eu sugiro a mudança do termo contém para contempla ou engloba, visto que a missão, visão e valores estão implícitos e não explícitos no mapa estratégico, né? Nessa página 18, nós temos um mapa estratégico desenhado, só que lá não está escrito missão, visão e valores. Só que a construção do mapa estratégico é baseada na missão, visão e valores, né? Então, não é que ele se coloca contém, né? A minha impressão, pelo menos, é que ele está lá, mas não está. Ele contempla ou engloba, ok? Então, é uma sugestão de mudança aqui para o melhor entendimento. Outra modificação na página 25, no item 2A, quando nós temos a apresentação da composição do COEP, não se tem os representantes docentes e técnicos administrativos do COEP. Então, é preciso corrigir isso, né, e colocar, porque faz parte. Técnicos administrativos e docentes dentro do COEP. Tá? Então, é uma sugestão de alteração, de modificação mesmo. Né? Aí não é sugestão, porque está errado. Na minha opinião, né, tem que ser modificado. Ok? E, por fim, no capítulo 2, né, tem mais uma modificação. Na página 25, no item 2B, a minha sugestão é acrescentar no final do texto sobre o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, desde que aprovados por comitês de outras instituições cadastradas na Plataforma Brasil. Por quê? Porque o texto, do jeito que está, dá a entender que mesmo a gente não tendo comitê de ética, não tem problema fazer pesquisa. Na verdade, a ideia não é essa. O fato de nós não termos comitê de ética em pesquisa não impede, porque nós podemos utilizar de outros comitês de ética em pesquisa com seres humanos. Diferente, por exemplo, do SEUA. SEUA a gente não pode usar, que é o Comitê de Ética em Uso Animal, a gente não pode usar de outras instituições, tem que ser o nosso mesmo. Mas o Comitê de Ética em Pesquisa a gente pode usar de outras instituições, né? Porque senão fica uma mensagem, né, que parece que não precisa ter comitê de ética, não é isso. É que nós não precisamos ter o nosso, a gente pode usar dos outros. Ok? Então essa é uma sugestão aqui de alteração, né, para evitar um entendimento contrário. Capítulo 4, resultados da gestão, né? Na página 40, no gráfico da figura 14, né, a gente tem valores de dados do IFMS e da plataforma Nilo Peçanha com relação a candidatos e vaga, inscritos e vagas. Explica-se que tem uma divergência entre os dados do IFMS e da PNP. Né? Eu só gostaria de dar uma sugestão, né, que se falasse qual que é essa divergência, né? Porque só está falando que tem uma divergência. Isso está claro ali no gráfico. Por exemplo, ali fala que foi um erro de cadastro, mas cadastro do quê? Né? Foi cadastro em alguns cursos, né, dos campos, alguma coisa nesse sentido, né? Só para dar clareza no texto, tá bom? Então essa é uma sugestão que eu passo, né? Que também, de certa forma, não prejudica o entendimento. É que, nesse caso, né, pelo que eu entendi, na consulta que eu fiz com a Proem, o pessoal da equipe da PNP, né, disse que não ia mudar esse dado, embora eles até interesse que estivesse errado, entendeu? Eles não iam mudar. Eles falaram que não ia alterar mais a plataforma, embora alterou, né? Então, assim, eles falaram que não ia alterar mais, mas alterou. E não só uma explicação aos conselheiros, que tem uma de alterações. Então, inclusive aqui no próprio
dada a verificação ou sugestão que se apresenta, nós vamos adotar uma database. Exato. Se essa database é a de extração que aconteceu remontada a 15 de janeiro, aí posteriormente avançou a 15 de março, quando foi a data limite de envio para, já numa condição definida, às instituições. Nós não poderíamos mais alterar dados. Porém, alguns dados de ordem que o conselheiro acaba de apresentar, ocorreu 2 novas mudanças, e todas essas alterações que identificada pelas instituições, no nosso caso pelo IFMS, elas estão reportadas via ofício justamente à coordenação da PNP, para que aquilo pudesse ser evidenciado, inclusive no próprio relatório de gestão. Então, a referência que nós vamos adotar inicialmente aqui, para que se tenha um conjunto, acata-se já a sugestão do próprio relator, no que se refere a nós printarmos em que data é a base dos dados, porque aí estão definidos no momento em que foi extraído os dados. Porque senão a grande questão de movimentação de dados no relatório de gestão, nós temos uma data limite para poder processar todos esses dados, inclusive na sua formatação e publicação. Então, essa publicação irá obedecer uma database, dadas as sugestões aqui apresentadas. Exatamente, porque o meu medo, né, só reforçando a palavra do professor Simão, é que assim, como essa PNP mudou, por exemplo, de 1º de abril para agora, pode ser que alguém, né, daqui um mês vai verificar e vai falar que está errado o nosso relatório de gestão, quando na verdade eles alteraram, né, a PNP. É complicado isso. É a database. Exatamente. Uma sugestão que eu tenho também aqui, né, na parte de resultados da gestão, sugestão que é mudar a redação final do segundo parágrafo da primeira coluna da página 53, que fala sobre a aquisição de 350 agasalhos esportivos, né, para os atletas participarem de jogos dos institutos federais, para participarem de eventos esportivos, né? Porque eu acho assim que esses agasalhos não são só especificamente para jogos, né, dos institutos federais, que fica um negócio talvez muito preso para qualquer tipo de evento esportivo, né? É um agasalho, né? Minha opinião, né? Que ficaria mais aberto aqui, mais claro, tá? Nessa mesma página 53, o gráfico da figura 37 é o único que o ano de 2018 está à esquerda dos anos anteriores. Minha sugestão é inverter, ou seja, é o único que começa assim, 18, 17, 16. Ou são 16, 17, 18, 16, 17, 18. Aí está 18, 17, 16. Ele inverte a ordem temporal. É uma sugestão só de mudança, né? Para melhor entendimento. Então, isso aí também, se não acatar, também não vai alterar o significado, né? Não é nada tão complicado. Agora, essas verificações, por exemplo, que eu tenho a partir de agora do resultado de gestão, na página 39, tem a ver com essa questão da PNP. Porque na página 39, também na página 44, ele está falando que o custo, né, o valor de gasto corrente por aluno está 16.251,08 no nosso relatório de gestão. Só que da PNP, que foi vista dia 20 de abril, o valor é 15.841,34. E ontem também era esse valor, ou seja, é o valor atualizado. Então, a minha sugestão, né, que se houve alteração da PNP, que deve-se considerar os dados atuais seguindo a mesma lógica, tá? Então, esse é um ponto também que tem que ser alterado. O quadro 4 também está totalmente alterado, né? Por quê? Porque ali se fala de percentuais de gasto dos estudantes. E aí, como mudou o valor geral com a atualização da PNP, e o relatório está baseado na PNP de 1º de abril, vai ter que alterar também. Tá? Então, é uma alteração das porcentagens e valores, né, do quadro 4. E nessa outra parte, a página 44, que você também tem a menção do custo, né, corrente, o gasto corrente por aluno. Tá? Então, da PNP. Na página 50, mesma coisa. Tá? Emissões de diplomas e certificados não batem com o da PNP, mas bate com a da PNP de 1º de abril. Ou seja, vamos ter que atualizar também, página 50, né, com os dados atuais. Tá? Na página 54, é uma verificação, né, porque quando eu verifico o gráfico, eu não vejo, né, que os campos Dourados e Pontarã se destacam com fomento, nessa parte da extensão, resultado de extensão. Porque pelo gráfico, quem se destaca é Três Lagoas e Ponta Porã, que tem os maiores números de projetos, né, com fomento, na página 54. Então, a minha percepção é que houve talvez uma confusão aqui na interpretação, né?
E hoje eu estava dando uma revisão aqui no meu relato, eu verifiquei, né, que também na parte sem fomento está escrito Aquidauana e Campo Grande, quando na verdade, pelo gráfico, é Coxim e Campo Grande. Então, é uma verificação do mesmo gráfico, né, juntamente com o setor, no caso da Proex, né, que são a captação de fomento, né, para ver essa adequação do gráfico. Tá? Uma outra verificação que eu acho importante, na página 59, né, que é um dos indicadores da Proex também, né, que na figura 53 ele está com cálculo de indicador, mas os valores no quadro 12 estão em valores absolutos. Então você tem o valor cru e o valor do indicador, né, só que está misturado. Então deixa tudo, né, padronizado com valor de indicador, ou seja, se é taxa, mantém a taxa, né, não se muda para números globais, né, porque ali teve essa alteração. Mas acho que foi só... Deve ter sido uma falha, né, na hora de informar os dados. É só uma adequação aí de dados. Mas é para ser verificado. Na página 62 também... Opa, desculpa. Aqui na página 63, né? Aí como eu sou o setor envolvido, né? Verificar a diferença de um projeto de pesquisa entre a figura 59 e a figura 58, tá? A gente já detectou aqui no gráfico da figura 58, aqui da ONU está com um projeto a menos. Deve ter sido erro de digitação, alguma coisa assim que passou, né? Era 39, foi 38. Então, é só corrigir isso que resolve. Na página 62 também, né? Isso aqui eu já fiz a checagem, tá? Hoje de manhã, que é do meu setor, né? Verificar se os valores de 2017 do gráfico da figura 62 estão corretos, pois pela PNP tem-se 7 invenções recebidas, embora o gráfico final da PNP indique também 2, conforme está na figura 62. Pode ser uma inconsistência da PNP de 2017. A gente entrou ali na metodologia, porque a PNP ela tem uma parte que ela explica, né, como que ela calcula todos os indicadores. Então a gente viu lá que estava sendo extraído do Formict, que é um formulário que a gente tem que enviar todo ano, né, para o MCTIC com relação às nossas patentes e invenções. E aí, a forma como ele extraiu lá, realmente é isso aí. A interpretação é dada, né, é a metodologia que gerou esse número 2 mesmo, então está correto. Tá? É que essas patentes, invenções recebidas, elas são recebidas pelo NIT do IFMS, mas até sair o resultado final pode ter saído esse ano e não em 2017. Então, é essa a diferença que dá. Então, no nosso registro, tecnicamente, a gente considera que recebeu, vai dar certo, vai ser registrado. Né? Então, a gente pensava que era 7 em 2017, a mais, mas, na verdade, é a forma de leitura dos dados da plataforma Nilo Peçanha. Então, aqui, eu até sugiro a minha retirada, tá? Gostaria de retirar isso aqui, porque eu já verifiquei, né? Está correto. Avançando mais um pouco, né? Página 65, no gráfico 63, né? São um gráfico que fala sobre os afastamentos, tá? O número de afastamentos que a Propi levantou, né, baseado nos seus editais de afastamento, e para confrontar com os dados da página 85, figura 94, que é da DIGEP, tá? Que também fala sobre capacitação. Então, deu uma diferença ali, estava 11, né, da Propi e estava 18 da DIGEP. Então, a gente já detectou a nossa falha aqui da Propi, que foi o quê, né? A gente pegou os dados do edital 2018. Só que tem gente que foi aprovado no edital 2017, mas só se afastou efetivamente em 2018. Entenderam? Então, aí quando a gente fez esse filtro, aí bateu. Só que aí deu só uma diferença de 1, que aí talvez a gente vai ter que verificar, né, se é a DIGEP que está com 1 a menos, ou é a Propi que está com 1 a mais. Tá? Então, é só isso que vai ter que ser verificado agora, né, sobre essa incongruência. Tá? Na página 40, uma modificação, né? Eu acho que esse é resquício, né, dessas alterações da Nilo Peçanha, porque ele fala assim, na segunda coluna, que teve aumento de redução de 4,4%. Mas quando a gente vê o dado, né, na verdade é aumento. Tá? Então é um aumento de 4,4% e não uma redução. Então isso aí deve ter sido resquício. Página 54, figura 40. Corrigir as cores das duas colunas por campos e diferenciá-las com a explicação de seus significados. Né? É que aí eu creio que deve ter dado alguma falha na formatação, faltou, né, formatar o gráfico, então ele está tudo com a mesma cor, eu não sei se é fomento ou sem fomento. Então ele está ali, então só para corrigir isso, né, diferenciar para a gente entender quem é com fomento e quem é sem fomento. Na página 55, na última linha, né, substituir pelas unidades do Instituto por modalidade pelo Instituto, porque está referindo à figura 44. A figura 44, a gente tem ali os acordos de cooperações técnicas e os convênios de estágio e o número total.
Então é modalidade de cooperações técnicas, não é por unidade do Instituto por campus, né? Eu acho que essa legenda acabou passando porque tem a ver com a figura posterior. Então talvez seja um copy e cola de legenda, né? E acabou ficando. Tá? Então é só uma readequação, modificação que tem que ser feita, na minha opinião aqui. Na página 56, na primeira linha da primeira coluna, né? Substituir 39% por 72%, que corresponderia à porcentagem de 128 estágios, né, convênios de estágio, em relação a 178, né, acordos de cooperação no geral. Eu desconfio que foi um erro de cálculo, porque deve ter somado 178 duas vezes. Tá? Então, dá aproximadamente, dá 37%. O 39% eu não sei de onde que veio, mas não é 39%, é 72%. Que seria 128 em relação a 178 no total. Tá? Então, nós teríamos 72% correspondem a estágio dos acordos de cooperação técnica do Instituto Federal. Então, é só uma correção aqui. Outra, na página 61, incluir a itemização item B, Semana de Ciência e Tecnologia, no início do segundo parágrafo da primeira coluna, para manter a padronização do texto. Isso aí deve ter sido deletado, talvez, de forma errônea, porque você tem o item A, que fala sobre as feiras, né, e depois tem o item B, que não tem o item B. Ele parece que se perdeu ali e começa falando de semana do nada, né? É porque, na verdade, tinha uma itemização, né, de Semana de Ciência e Tecnologia, que deve ter se perdido aí só para dar um esclarecimento, né? Aqui, na página 63, né, eu gostaria de sugerir a inclusão, né, após a segunda frase do terceiro parágrafo da segunda coluna, sobre a disponibilidade do espaço de inovação em FMaker para essas ações, que são as ações da TecnoIF, né, com uso de equipamentos como impressora 3D, cortadora laser, dentre outros, né. O motivo da inclusão é que a FMaker é citada em algumas partes do relatório, mas não há uma descrição mesmo que sucinta do mesmo, sabe? Assim, eu tenho ali na parte de gastos, né, da PROAD, ali de investimento, né, FMaker, salas e tudo mais, mas eu não tenho nada assim que fala onde que ele está, né? É uma sugestão minha, mas assim, também, se vocês acharem que não convém, não precisa, também não é necessário, né? É só uma sugestão, tá? Ele reforça o item que é citado, mas não tem a descrição do que é o Isso. item. Então se torna necessário. Né? Tudo bem? É só uma citação aqui, né? Para reforçar. E por fim, né, na página 65, eu percebi também que faltou um subtítulo para a segunda coluna, de novo, né? Porque começa de repente a falar de qualificação, né? Distribuição de afastamentos para qualificação. Então falta esse subtítulo, porque do nada muda o assunto, né, do texto corrido. Então, depois eu fui ver os dados ali, né, conferir, porque isso tem a ver com o meu setor, né, realmente deve ter delatado, né, durante a formatação, durante o processamento do texto. Então fica essa sugestão de alteração. Tá? Item 5, alocação de recursos e áreas especiais de gestão. Na página 78, eu tenho uma sugestão que é verificar se é necessário mesmo mencionar a falta de um engenheiro responsável técnico com foco exclusivo em manutenção predial. Pois o texto já dá entendimento, né, que as vistorias já estão ocorrendo, porque tem um setor responsável por isso, manutenção predial. Né? Então, eu não sei se é necessário, porque não está impedindo a execução da atividade. Né? Então, não sei, assim, para mim... Exatamente, eu fiquei assim, achando que é desnecessário esse termo. Né? Então, fica essa sugestão de retirada. Na página 86, no item D dos indicadores... O numerador está com a soma de números, tá? 135 mais 14 mais 4, 17. E essa separação, por que está dividido com esses termos, não está explicado em nenhum lugar, né? Então, minha sugestão é substitua pela soma total, que dá 170. Né? Que é o número de capacitações. Assim, eu consigo entender, se eu voltar lá atrás no relatório, que eu vou entender. Que 135 é aquelas capacitações por 10%, né, da carga horária. 14 por algum outro motivo. Eu sei que o 17 é justamente aquele, né? A gente estava falando do afastamento dos docentes, entenderam? Então, só que assim, não está descrevendo ali na hora do cálculo, né, quem que é quem. Então é melhor colocar 170, que é o total, e acabou. Tá? Essa é a minha sugestão, porque você dá um nó na cabeça, né? Por que está separado? Página 91, penúltima linha do primeiro parágrafo, minha sugestão é modificar contratações para despesas empenhadas. Porque na figura da 103, da página 91, o que acontece, né? Eu tenho ali várias despesas, e uma delas é bolsas e auxílios, que não é, na verdade, uma contratação, né? Então, ao invés de colocar contratação, coloca despesa empenhada, que entra todo mundo que está ali naquele gráfico, né? Senão, pelo menos para mim, soa um pouco estranho, né? Falar que auxílio e bolsa é despesa contratações.
Só já vai acabar, hein? Espero eu, peraí. Estamos chegando aqui. Página 91. Nas 3 últimas frases, na opinião deste relator, né, poderiam ser escritas na página 89, como forma de explicar o quadro 29, licitações, compra direta e não se aplica. Bem como a última frase da primeira coluna da página 92. Né? Por que isso, pessoal? Porque lá na página 89 tem um quadro que fala de licitações, compra diretas e não se aplica. Só que lá na página 91 começa a explicar o que é licitação, o que é compra direta e o que não se aplica. Está entendendo? Então, assim, depois de 2 páginas se explica o que está mencionado no quadro anterior. Então, a minha ideia é o quê? Pegar esse texto explicativo, né, e antecipar ele para junto da primeira vez que ele aparece no texto, que seria no quadro 29. Tá? Então, essa é uma sugestão que eu faço, né, para uma melhor leitura aqui do documento. Página 104, fazer o alinhamento conceitual com subtítulo. Sugere essa inclusão no final do primeiro parágrafo da primeira coluna do termo relevantes após mudança ou desfazimentos. Né? Por que eu digo isso? Né? Porque, assim, o subtítulo está escrito, né, mudança de desfazimentos relevantes. Só que, quando a gente olha na figura ali, no quadros ali, né, fala assim que tem nenhuma movimentação, né, não houve nenhuma mudança ou desfazimento. Né. Eu acho que deve ter tido, mas não foi relevante. Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque afirmar que durante não aconteceu nada, eu não sei, talvez não aconteceu mesmo, né? Mas acho que o termo relevante faz diferença. Não sei se vocês entendem isso, né? Então, assim, eu proponho, né, que fique igual o subtítulo como relevantes, né? Desfazimentos, né? Ou mudanças relevantes. Página 104, excluir o segundo parágrafo da primeira coluna, porque essa é a mesma informação que está na parte de desfazimento de ativos da página 103, tá? Então, eu tenho um parágrafo que é exatamente a mesma frase, praticamente, né? Deve ter sido na hora da edição, né, que ficou repetido. Então, eu creio que não há necessidade. Então, com essa parte, eu termino a sugestão do capítulo 5, né? E agora entro para algumas verificações, tá? Aqui, olha, na página 71, fala-se que houve um avanço na consolidação do quadro pessoal, só que eu preciso que seja verificado por quê? Porque o aumento foi de apenas 450 mil, que representa 0,33% em relação a 2017. Né? Então, 0,33% é um avanço mesmo, né? Ainda mais porque lá na frente, né, na página 84, na gestão de pessoa, já se fala, né, que esse aumento é motivado por reajustes e progressões. Então, eu não sei se houve um avanço na consolidação, talvez uma estabilização da consolidação, alguma coisa assim. Porque quando a gente pega o quadro, né, lá na parte de gestão de pessoas, né, houve inclusive diminuição de alguns cargos. Né? Houve diminuição por exoneração ou a pedido, né, remoção e por aí vai. Então, não seria um avanço, né? Talvez seria uma estabilização da consolidação. Ou seja, nós não variamos muito, então estamos estáveis, né, nesse processo de consolidação. Então, é só uma questão aqui de verificação, né? Se faz sentido ou não, tá? Ok? Página 73, né? Verificar valores de cuteios pagos estão totalizando R$ 30.217.954,28 na figura 70, que é diferente da figura 68 e 69, que é R$ 30.561.279,81, né? A minha sugestão é assim, verificar, né, se tá um ou outro está errado, ou então explica-se a diferença, né? E, no mesmo sentido, fazer a verificação do quadro 16, nessa mesma página, né, que tem um valor de R$ 25.834.746,80, né? Este relator acredita que o valor correto são os da figura 68 e 69, porque estão de acordo com o balanço orçamentário da figura 126, que foi extraído do CIAF, né? Quando a gente olha lá para o balanço orçamentário para 126, né? Algumas coisas, sim, eu já levantei, né? E já foi verificado. Essa diferença de quase 5 milhões, né, é porque nesse quadro 16 não estão incluídas, né, as despesas com bolsas e auxílios estudantis. Tá? Então é justamente essa diferença que está pegando aqui. Porque na hora de você fazer a extração, né, ele extrai... É que são fontes diferentes. Né? A bolsa e auxílio estudantil é a fonte 100, né, enquanto que a de custeio é uma outra fonte. Então a numeração acaba dando essa confusão. Então, no geral, auxílio, né, e bolsas é custeio. Só que a fonte é diferente. Então, o quadro, na verdade, né, o quadro 16, ele não coloca bolsas e auxílios. Por isso dá essa diferença de valores. Né? Então, talvez o que seria interessante é mencionar no texto que não está incluso, né, bolsas
e auxílios estudantis. Porque senão dá essa divergência estranha aqui, tá? E tem outros valores também que a gente descobriu, né, que é o seguinte, né? Nesse mesmo quadro tem alguns valores que não são nossos, né, que não estão previstos no nosso orçamento. Por quê? Porque é JEC pago pela outra instituição. O FGD, por exemplo, né, fez pagamento de JEC para curso que foi oferecido lá e tudo mais, só que vai passando por aqui e entra na conta aqui, mas na verdade não é nosso. Por isso que dá essa divergência. Então acho que tem que mencionar isso também no relatório, né, para o pessoal entender por que está dando diferente, né? Então é só aqui a verificação, né, que já, de certa forma, já até foi esclarecido quando fui discutir, né, esse relatório com os setores aí na hora de montar esse relato, tá? Na página 73, no quadro 16, né, minha sugestão é incluir elemento de despesa, né? Por quê? Porque quando você olha para o quadro 16, você tem repetição de códigos ali. 92 para exercícios anteriores e por aí vai. Aí de novo aparece 92 exercícios anteriores com valor diferente, mas é porque está faltando uma coluna, porque esse 92 é o subitem do elemento de despesa. Porque o elemento de despesa é um conjunto de mais números, né? Então, como não tem essa coluna, dá a entender que está repetindo dados, mas não está repetindo. É que está faltando uma coluna, né? Aí, não sei, o pessoal da PROAD está aí, você pode confirmar comigo, né? É isso, né? Está faltando uma coluna ali, né? É isso, ok. Entenderam? Porque senão dá entendimento, né, que tem dados repetidos com valores diferentes. Mas, na verdade, não é isso. É porque tem faltando uma coluna descrevendo, né, que esse é subitem desse elemento de despesa, tá? Então, acho que isso tem que ser corrigido, senão vai dar um erro de interpretação. Nessa mesma caminhada, na página 73... Opa, pode falar. Faz favor, só pegar o microfone ali, Eberton. Só uma complementação, Naka. Isso aqui, essa numeração aqui, esse é o elemento de despesa. O que a gente tem que talvez é ampliar a natureza da despesa. Perfeito. Colocar grupo, subgrupo, modalidade Isso. de aplicação. Porque aqui já está o elemento de despesa. O subitem não aparece aqui. É porque no quadro, né, desculpa então, talvez seja isso, é melhorar então a descrição, né, do elemento de despesa. Porque assim, no quadro já está dividido em setores ali, sabe? Só que repete. É que aí dá a impressão que repetiu dados, mas não repetiu, é que está faltando uma coluna, né? Só para mostrar, ó, esse grupo é tal, né? É melhorar só a natureza ali. Natureza, exatamente, perfeito. Então aqui eu modifico um pouco aqui para falar que é natureza de despesa, né? É isso. Tá, deixa eu anotar aqui, senão depois eu me perco. Natureza. Só um pouquinho. Ok. Aí eu tenho uma outra sugestão, né, na página 73, quadro 17, descrever também é uma outra coluna que eu acho que falta, tá? Que é uma coluna para separar os grupos de LOA e de TED. Dá para perceber que tem LOA e TED, por quê? Porque tem dotação inicial e dotação atualizada, né? TED não tem isso, que TED ele acontece durante o ano, né? Ele não é previsto em LOA. Então, sabe, assim, dá para perceber que está dividido, né? Mas não está falando que está dividido por esse motivo. Que eu tenho investimento de LOA, né? Investimento de TED. Então é só para colocar mais claro ali, uma coluna eu acho que resolve. Separando TED de LOA, aí fica bom, tá? Esse entendimento está correto, né? Porque LOA tem que ter dotação inicial, né? E TED não tem como ter, né? Porque TED ocorre durante o ano, né? Não tem como prever, não é orçamento. Ok. Tá. Página 76, eu vou ficar na primeira linha do quarto parágrafo, se os valores dos TEDs estão corretos. Pois, de acordo com o quadro 17, o valor somado está totalizando R$ 15.956.245,93 e não o valor de R$ 16.460.210,57. Ou, se for o caso, também esclarecer no texto a diferença observada, que pode ser TED não incluso no quadro 17, que trata de investimento, tá? Porque a única informação que eu tenho de TED no relatório de gestão é o quadro 17, que me dá a entender que aqueles que não têm dotação inicial são TEDs. E quando eu somo aqueles camaradas ali, ele não bate com o valor que é mencionado na página 76, que fala que é o valor total de TEDs. Então, assim, mas aquele quadro está restrito a TED de investimento, né? Talvez tenha TED de custeio. E é isso? Essa diferença. Tá. Então, essa diferença acho que tem que ser mencionada aqui, porque senão não bate os dados. Tá? TED de custeio, então. Ok, página 84, no gráfico
da figura 91, verificar se a inversão das cores CD4 e CD3 está correta ou não, pois inverteria a ordem das colunas, né? Ali é uma distribuição no Instituto Federal, em 2018, né, se eram docentes ou técnicos administrativos que estavam com CD4 e CD3. E não é CD4 e CD3, tem tudinho, CD1, CD2, né, FG, tá tudo ali. Só que, estranhamente, né, para CD3 e CD4 a cor está invertida. Então, assim, só para verificar se a cor que está correta, a coluna está invertida, né, o que está acontecendo aí? Porque às vezes é erro de formatação, né, então é só inverter a cor. Tá? Ok? Aqui, desculpa. Página 102, quadro 33. Eu creio que tem que ser checado os valores da média de quilometragem. Por quê? Porque está com o mesmo valor de quilometragem média em 2018 para todos os veículos da instituição, 18 mil quilômetros para todo mundo, né? Eu acho que aí tem que dar uma verificada, porque tem ônibus, né? Ônibus de Nova Andradina, por exemplo, ônibus da reitoria. Talvez tenha alguns carros dos campos também que não andou tudo isso, né? Então, só para dar uma olhada, melhor, porque está muito estranho esse dado, na minha opinião. Todo mundo com 18 mil quilômetros, né? A não ser que tenha algum planejamento, né? Que a gente tente trabalhar com todo mundo com 18 mil quilômetros, não sei. Mas, ou se for o caso, tem que explicar, né? Por que esse valor? Só para aproveitar, boa tarde a todos. Nesse mesmo ponto, eu observei que Campos Naviraí está só com um veículo e eles têm um Sandero lá também. E aí, para especificar no quadro, está faltando, só tem um veículo. São dois. Tem a e aí caminhonete, a questão de transferência. Isso, exatamente. De valores, né, de patrimônio e tudo. O que a gente pode fazer aqui no relato, minha opinião, é o seguinte: já que a gente está pedindo para rever quilometragem, já faz uma revisão completa dessa tabela. Pode ser? Ok. Porque assim, quilometragem para mim está errado. Não sei, minha opinião. Agora, assim, você já detectou uma falha aqui? É correção ou justificativa. Isso, verificar tudo então, né? Revisar essa tabela aqui. Ok. Ok. O próximo, página 104, figura 112 e 113, tem um indicador ali que está dando acima de 100%, né? Então, eu não sei, assim, para mim sempre indicador acima de 100% sou um pouco estranho, né? E não tem nenhum texto explicando, né? Então, minha sugestão é incluir, pelo menos, né? Verificar, porque às vezes pode estar errado esse valor, né? Ou se tiver certo, né? Que se explique, né? Por que dá um valor acima de 100%, né? Não é que não dê, né? Mas ele foge um pouquinho da normalidade, né? Então, é bom explicar, né? Pelo menos, né? Ou então corrigir se estiver errado, ok? Então, essa é a minha sugestão. É um indicador que me deu estranheza aqui, tá? Outra verificação na página 111... além de colocar o significado dos valores do eixo Y da figura 116 em concordância com sua legenda, né? A minha impressão, e o quadro 43, a minha impressão, né, que a figura 116 que acompanha essa página, os valores do gráfico ali do quadro, né, da figura, desculpa, né, é em quilowatt-hora. Só que a legenda está escrito despesas empenhadas, e eu acho que não é despesas empenhadas, tá? Então é uma verificação. Eu tenho quase certeza que é consumo em quilowatt-hora, né? Então, verificar a legenda aí, tá? E por fim também, na página 112, quadro 45, checar se não é consumo de água apenas, porque está escrito consumo de água e de esgoto, né? Assim, para mim soa estranho, né? Consumo de água e de esgoto, né? Porque consumir esgoto... Assim, eu entendo, né, que a taxa da água está inclusa também a taxa de serviço de esgoto, né? Mas, na minha opinião, seria melhor excluir a palavra esgoto, né? Porque já subentende-se, né, que é o serviço já incluso aqui no processo, tá? Então, minha sugestão é essa, né? Na página 112, 445, checar isso, né? E também já fazer alterações na figura 118 e na figura 119 também, que faz essa menção a esgoto, né? Consumo de água e esgoto, tá? Só para ficar um pouquinho melhor aqui. Página 72, minha sugestão é eliminar antes da figura 69 o título, subtítulo despesas pagas, né? Porque, na verdade, isso aí já está falando na página anterior. Acho que foi uma repetição de subtítulos, tá? Despesas pagas estão repetidas 2 vezes aqui, então a gente pode excluir o segundo. E também avaliar a necessidade dessa figura, né, 69, que ela está muito parecida com a figura 68, né?
Então, qual que é a impressão que eu tenho? Que, de repente, né, o texto que estava da 68, quando a 69, era a mesma coisa, só que foi remodificada, né, e acabou ficando resquício da revisão, né, de 2 versões ali. Então, só para dar uma verificada, né, se cabe ou não essa modificação, essa simplificação. Tá? Uma modificação na página 74, na última linha do terceiro parágrafo da primeira coluna, é substituição, tá, de Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, o PITEC, Programa de Empreendedorismo Inovador, PEMIN, por Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação, que é o PIEP. Né? Por que eu faço isso? Né? Porque a menção da página 74 é sobre pagamento de auxílio a pesquisador. Então é PIEP. Né? O PITEC e o PEMIN, ele regulariza pagamento para estudante, bolsa e auxílio para estudante. Então não é PITEC nem PEMIN, mas é PIEP. Tá? Então só essa alteração aqui. E está acabando agora. São os últimos agora. Demonstrações contábeis consolidadas. Agora acho que vai. Verificação na página 120, na segunda linha do segundo parágrafo da primeira coluna, se a mudança foi a partir de 2019 ou 2018. Creio que está correto que seja de 2019, pois os valores estão afetando a folha de pagamento, mas cabe uma verificação. Né? O que acontece aqui, pessoal? Que os valores eles não batem ali na contabilidade, né, porque teve algumas questões de folha de pagamento, né, que não foram finalizadas no exercício de 2018 pagamento, né, e acabou indo para 2019, só que parece que mudou a metodologia, então isso altera os dados. Então eu creio que seja 2019 a mudança mesmo, mas eu pedi para verificar por quê. Porque a gente está falando de um relatório de gestão de 2018, né? Então vai que isso aí foi em 2017, eu não sei. Mas é uma verificação de data, né? Porque às vezes pode ter acontecido um erro de digitação. Mas eu tenho a impressão que está correto. Mas como isso soou um pouquinho estranho, né? Eu pediria uma verificação só para confirmação, tá? Na página 123, verificar, explicar no texto, diferença dos valores, né, da tabela 17 com a da tabela 14, página 122, que constam os mesmos contratados. Na tabela 17 seria o cômputo geral e na tabela 14 seria um pagamento específico singular. Isso aqui eu queria retirar, tá, pessoal, porque eu li errado a legenda. A legenda da tabela 14 é despesas, contas a pagar. Tá? E da tabela 17 são contratos, é diferente. Só que no embalo da minha leitura, né, eu achei que era a mesma coisa, achei estranho, né? Então foi só um erro aqui da minha interpretação, hoje eu reparei, tá? Então, como eu submeti essa minuta, né, anteontem, né, para o conselho, então hoje eu fui fazer uma revisão, eu reparei que eu errei aqui, então eu retiraria isso daqui já, tá? Na página 135 de novo, né, é verificar na justificativa 4 se na primeira linha exercício de 2017 ou 2018, tá? É porque ele fala exercício de 2017, mas como é relatório de 2018, né, para verificar se é isso mesmo. Às vezes é isso mesmo. Fez uma ação em 2017, né, que tem a ver com o que foi feito em 2018, né, mas na dúvida, né, verifica-se, né. Então a minha ideia é verificar por via das dúvidas, tá? E as duas modificações a seguir, né, duas. Na página 117, né, parte de apuração de resultados, excluir os termos seção 0.0.0. Na segunda coluna, penúltima linha, na terceira coluna, penúltima linha, e na quarta coluna também penúltima linha, né? Tem esse seção 0.0.0.0, que eu tenho quase certeza que é resquício, né, de documento anterior, que não foi atualizado, né? Porque era para numerar, numerou, e acabou se ficando desse jeito, né? Então, só para retirar. E a mesma coisa acontece, né, na página 131, primeiro parágrafo da primeira coluna, após a tabela 26, que tem subitem 0.0.0.0, que deve ser também resquício, né, de revisão, ou seja, não atualizou, né, a numeração e ficou isso aí perdido, né? Então, que isso seja modificado ou retirado. E, por fim, na página 134, no último parágrafo da primeira coluna, excluir a parte notas resumidas, isso que ao mesmo tempo já foi mencionado, ou verificar o que está acontecendo, né? Porque surge do nada lá notas resumidas, né? Mas depois eu estava dando uma olhada, né, ontem, de novo, né, no meu relato, eu percebi que, na verdade, essas notas resumidas estão corretas, tá? Ele tem que ficar no final das notas resumidas. Só que o que acontece? As anteriores, as notas resumidas, elas estão indo para uma outra página, né, e assumindo a folha inteira, enquanto que a página anterior está dividida em colunas. Então dá a impressão, né, que essa nota resumida tem a ver com o texto posterior, mas na verdade é anterior. É formatação. Então eu acho que é aí que está o problema. Então, na verdade, é só fazer uma correção de formatação nesse sentido. Então, manifestação. Diante do exposto, né, eu manifesto-me favoravelmente à aprovação do relatório de gestão, né, desde que observada, verificada, né,
e atendidas ou justificadas as sugestões de alteração do item 4 desse relato. Só para finalizar, né, eu só queria reforçar, apesar de todas essas observações que eu fiz, né, assim, foi muito rico para mim, pela nossa experiência de fazer essa leitura minuciosa do relatório de gestão, porque foi um relatório assim, que eu tive facilidade de ler pela lógica da construção dele, né? Porque às vezes você tem um texto muito longo que você fica meio assim travado, né? Porque não sabe para onde está indo, né? E esse foi um relatório assim que é um modelo novo, né? Que me agradou muito. Eu acho assim que esse ano que vem, né? Espero eu, né? A gente seguir nesse mesmo formato, certamente essas modificações vão diminuir, né? Porque eu entendo também que houve um processo de transição que acaba gerando essa dificuldade toda de dados, né, de incongruências, né, que era um formato, agora mudou para um outro formato, né. Mas, assim, eu parabenizo, né, a elaboração desse relatório. Eu vejo assim, que foi extremamente trabalhoso. A questão visual, os gráficos, né, ajudaram muito, né, ficou muito melhor, muito mais palatável, né. Então, apesar de todo esse esforço, assim, de todas essas observações, né, eu creio que em nada tira o mérito, né, desse trabalho, né. Eu acho assim, o pessoal aqui do conselho que é professor, né, quando pega um TCC para revisar, né, uma dissertação, uma tese, sabe, né, que tem várias coisas, né, que a gente acaba apontando, né. Mas desses pontos aqui, né, eu creio que verificando, modificando ou justificando, né, nada seria assim justificativo para a gente reprovar esse relatório, né. Então, acho que está tranquilo, né, para aprovação nesse sentido. Ok, obrigado. Em apreciação? Em aprovação? Aqueles que estão favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Aprovado o relatório de gestão 2018. E eu gostaria de aproveitar nesse segmento da fala do relator para ter um entendimento de que em anos anteriores os relatórios de gestão tinham uma densidade de busca de informações de uma forma que fugia de uma metodologia que pudesse, inclusive, trazer a uma organização, a um resumo que pudesse ser mais traduzido ao entendimento da sociedade. Então, entendo de que todo o trabalho que foi desenvolvido num processo de, como o relator falou, de transição aos entendimentos que se trabalhou na base 2017 e o desafio colocado pelo TCU em apresentar uma metodologia que tinha-se no seu princípio a apresentação de implantação, de obtenção de um relatório futuro em 2, 3 anos, para que a gente pudesse realmente chegar a um modelo como esse que está sendo apresentado aos senhores. Nós temos uma evolução que pode-se dizer muito rápida, aonde a qualificação, os trabalhos iniciais desses órgãos de controle fizeram juntamente um trabalho conjunto conosco, com a instituição, mas que exigiu, principalmente, inclusive em nível nacional, um repensar das datas limites de apresentação desse relatório de gestão. Normalmente, os relatórios de gestão se apresentam em data base 31 de março. Ao passo que, pedido uma prorrogação, que fez parte do IFMS, diretamente aqui na questão do TCU-MS, nós tivemos também a manifestação de ordem nacional do nosso conselho, o CONIF, buscando a data agora de 30 de abril. E já apontado, dadas as justificativas, irá se trabalhar para o ano de 2020 com a data de 30 de maio. Justamente porque exige-se um conjunto de extração de dados, aonde, a exemplo do que foi citado aqui, nós temos hoje uma plataforma que
é reconhecida, chamado PNP, a plataforma Nilo Peçanha, que tem alto grau de confiabilidade pela obtenção dos dados que ali constam. Só que é uma plataforma que está também sendo melhorada. E vem aí um conjunto de que, em 2019, não ocorreu tempo de que essa plataforma informada os dados às instituições, aos seus gestores, pudessem ter uma análise que pelo menos referendasse 48 horas ou algo próximo a isso, para que a gente pudesse retornar com a análise apresentada. E, justamente, por uma questão de confiabilidade nacional, alguns dados eles não são abertos novamente. E aí exige-se, sim, da equipe de gestão adotar elementos que é a referência à plataforma Nilo Peçanha, adotar as datas bases para que esses números lá constassem e fazermos também as devidas justificativas dentro da contribuição aqui de todos e do nosso relator. Então, agradeço e parabenizo a toda a comissão, a nossa Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, que teve com todas as equipes de gestão, com os nossos campi, o envolvimento da nossa comunidade para que a gente avance nesse relatório de gestão. E esperamos em breve, inclusive, ter uma estratificação desse relatório de gestão de uma maneira mais sumária ainda, para uma melhor leitura da nossa comunidade. Então, obrigado a todos. Passando ao item 4, comunicação dos membros do Conselho. Inscrição. Pois não, conselheira Valdineia. Só um pouquinho. Mais alguém? Ok, Valdineia. Matheus. Esse processo de reeleição, tanto de reitor como diretor, como que é, Fábio? Só um momento. Robson. Ok. Voltando, desculpe, Valdineia. Esse processo de eleição... Pudesse pegar o microfone, por gentileza? Para cima. Oi? Isso. Tá. O processo de eleição, reeleição, quais são as fases, datas? Nós tivemos na última reunião do Conselho, na reunião ordinária, onde nós apresentamos a este Conselho, dada a pergunta justamente de um conselheiro, e isso está à disposição de acesso dos conselheiros para que a gente tenha lá o que segue a legislação, dizendo de que nós temos um processo de consulta à comunidade, que ele deverá obedecer a sua ação, o período em 90 dias. Lá naquele período, desses 90 dias, nós descrevemos do dia 1, partindo da condição que será a partir do momento da reunião do Conselho Superior, de 27 de junho, startado esse processo. Esse processo tem um conjunto de etapas que sucedem até a homologação futura, que, no caso, vem junto a esse Conselho em setembro. Então, ele tem todo um conjunto. Esse conjunto ele tem o seu start, então, nessa reunião, onde nós já temos um regulamento exercitado na última eleição. Ele passará justamente a composição de uma equipe que vai tratar esse regulamento. É apreciado por esse conselho. Dada essa apreciação, ele segue o rito justamente com as comissões em cada um dos campi, onde, consequentemente, faz-se com que todo o rito seja seguido até as suas definições. Ok? Matheus? Professor, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar pelo trabalho desse relatório de gestão, que é algo bem árduo, mas que foi, a meu ver, também bem satisfatório.
e o relator também, que fez um relato extraordinário, nos passou bastante segurança nessa aprovação desse texto. E assim, o meu é só uma questão de entendimento, Simão, para a gente pensar da possibilidade ou viabilidade da reunião do COSUP, nem se for essa extraordinária, ser por videoconferência, sabe, se é possível ou não. Eu falo talvez por estar um pouco cansado, mas dirigir de Naviraí até aqui, né, para 1h10 de reunião e depois retornar, gasto com diária, né, talvez seria interessante se a gente pudesse, pelo menos eventualmente, fazer algumas reuniões por videoconferência, se for possível. Ok, agradeço a continuidade da sugestão, é previsto no nosso regimento e que com certeza nós teremos esse ano ainda a oportunidade de, devido às demandas aí, de poder exercitar essa forma de reunião. Ok, conselheiro Robson? Boa tarde a todos. Eu gostaria de reiterar as falas do relator com relação ao relatório de gestão. Me pareceu uma bela demonstração do avanço da instituição na perspectiva de promover a transparência das ações e o controle social diante daquilo que a gente tem feito. E nesse sentido quero também parabenizar a importante manifestação dos estudantes realizada no campus Campo Grande, quando da realização da comemoração dos 10 anos, que vai justamente ao encontro desse relatório, que é a busca da sociedade pelo controle social das ações do poder público. Então a organização dos estudantes naquele momento extremamente pacífica, feita de forma muito organizada, me pareceu muito coerente e vai ao encontro justamente do que nós estamos propondo nesse relatório. Eu acredito que a gestão tem trabalhado nesse sentido e essa aproximação com a comunidade vai ser realizada. E essa manifestação dos estudantes eu acredito ser muito válida também para o entendimento dos sujeitos sobre o papel de cada um na organização e no acompanhamento das ações do serviço público. Ok. Dessa forma, agradeço a todos a oportunidade de estarmos reunidos novamente para a melhoria do nosso Instituto Federal. Com certeza, já fizemos muito e vamos avançar nos trabalhos pela nossa instituição. Encerrada a nossa reunião extraordinária do Conselho Superior do IFMS, 16ª reunião extraordinária. Uma boa tarde a todos, obrigado.